Olá, este é o Ponto de Vista, um programa da TV Câmara Campinas, e hoje vamos falar sobre as transformações e os efeitos provocados pela internet na sociedade atual. As mudanças na comunicação e do comportamento das pessoas ganharam força nesta década. O maior envolvimento, seja na criação de conteúdos ou em discussões, principalmente nas redes sociais, criou uma sociedade participativa. E para debater este tema, recebemos em nossos estúdios a professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, Rita Maria Cater. Obrigado, Rita. E também recebemos a socióloga Bárbara Ribeiro. Obrigado, Bárbara, por ter vindo. A primeira pergunta, o primeiro assunto que a gente pode tratar aqui é justamente a criação de uma nova ordem social, se é que a gente pode chamar isso como uma nova ordem social, que ela é mais participativa. A população participa mais tanto na criação de conteúdos como no dia a dia até do outro. Quais os pontos positivos dessa maior participação da sociedade? Bom, do ponto de vista psicológico, Bárbara, eu acho que é muito bom, né? Estabelecer uma autonomia que vá para além daquele controle midiático, daquele controle assim, editorial que a imprensa tem, né? A informação chega de uma maneira mais fácil e ela é mais abrangente. Eu não sei se você concorda comigo, mas a internet, ela traz essa abertura, né? Sim. A sua opinião é tão importante quanto a opinião de um canal de televisão. Exatamente. A hora que você está com seus amigos no Facebook, a hora que você está numa rede social, você é ouvida. Sim. Né? Então isso eu acho que traz para as pessoas a oportunidade de ter uma consciência crítica maior. Ele não fica comprando só aquela informação que está prevista no mundo. Eu acho que esse é o grande ponto positivo, é a autonomia das pessoas na questão da comunicação. Você não acha? Sim, eu concordo com ela que as pessoas passam a buscar, né, conhecer a opinião de outras pessoas. E muitas vezes eu também acho positivo as pessoas buscarem as informações através das outras pessoas, né, do outro. E do ponto de vista da amizade, isso é muito positivo, ainda mais considerando grandes cidades como São Paulo, Campinas, enfim, grandes metrópoles, que as pessoas no dia a dia, na correria do trabalho, do trânsito, né, as pessoas têm um canal para poder comunicar entre si e manter os laços de amizade, né, porque a minha pesquisa eu consegui entender que a internet ela tem esse papel na manutenção da amizade, ela é importante para isso, para manter as amizades duradouras. Mas essa amizade, ela é verdadeira? Ela realmente aproxima as pessoas ou ela se torna superficial? Até que ponto ela se torna superficial? Então, aí é importante colocar que eu trabalhei com um tipo de amizade que é o que eu considero a amizade duradoura, né? Foi um termo que eu coloquei na minha pesquisa, mas é importante as pessoas saberem classificar o que é amizade, né? Conforme você está me perguntando, a amizade duradoura que eu estudei é a amizade que se forma na afinidade, que são afinidades de experiências comuns, por exemplo, ter estudado na mesma escola ou ter passado a infância, adolescência no mesmo condomínio, né? E se forma um afeto e com isso também há uma duração. Então são amizades duradouras porque elas têm 10, 20, 30 anos, porque eu estudei jovens adultos, né? Então é diferente do conhecido, do colega. Mas é importante colocar que tem pessoas que já classificam isso nas redes sociais, como o Facebook, classificando quem que é o conhecido, quem que é o amigo, até o melhor amigo, ele dá essa possibilidade. Então, nesse sentido, para esse tipo de amizade que eu estudei, que é a amizade duradoura, as pessoas sabem sim diferenciar, né? Muitas pessoas colocam esse filtro e, às vezes, até a própria exposição, não só de questões de informação sobre o dia a dia, né, da sociedade, ou exposição de fotografias do cotidiano da família, se filtra só para um determinado grupo. E em muitos casos, família e amigos estão nesse grupo. Mas eu acho que, de um modo geral, essa questão da amizade, ela se expandiu com as redes sociais. Sabe, você acaba que colocando um amigo de um amigo no seu grupo e começa a trocar mensagem e acaba que conhecendo melhor a pessoa, uma pessoa que você nem lembrava da sua sala de aula, que você não tinha uma amizade estreita, a hora que você aceita no grupo, você dá a oportunidade
de uma expansão maior. Há até quem meça, né, o prestígio da pessoa pelo número de seguidores, né? O prestígio da pessoa pelo número de amigos que ela tem. Então, essa conversa, essa afetividade, independentemente da amizade verdadeira, do ponto de vista da afetividade, você ter alguém no seu grupo, você ter alguém na sua rede social, dá para você uma sensação de ser mais conhecida, coisa que você não tinha antes, né? Até mesmo de conhecer melhor o presencial de cada uma das pessoas. A hora que você posta lá, eu estou na praia fazendo uma macarronada, você está contando para todo mundo que você está na praia fazendo uma macarronada e eu fico sabendo da sua habilidade sem nem conhecer você direito. E isso vira um ícone de amizade, de intimidade, de particularidade que vai estreitando a afetividade. Né? Mas essa afetividade, ela se estreita até o mundo real? Ela chega até o mundo real efetivamente como ela é na internet? Não, não necessariamente, né? Mas eventualmente sim, eventualmente sim. Então, uma pessoa que eu nem conhecia direito no meu trabalho, que ela está lá num outro lugar da empresa, e aí eu tenho ela no meu Face e eu vou me aprimorando das particularidades dela, a hora que eu a encontro presencialmente, eu tenho muito mais informação dela, informações que ela quis expor, né? Mas que me deixam mais próximo dela, né? Essa exposição também aproxima. Mas em relação com o que a professora está falando, é importante considerar que tem pessoas, pelo menos eu entrevistei 37 jovens adultos, né, na faixa dos 24 aos 40 anos. Muitos colocam essa questão de separar do trabalho, alguns, né, assim, colocam essa questão de separar o trabalho para não se expor. E é importante colocar que algumas pessoas já fazem uso disso, porque elas já têm noção dessa superexposição, né? E não podemos esquecer de considerar os aplicativos do telefone celular, que cada vez mais estão presentes, e em relação com o que a professora também estava falando, é importante que tem algumas pessoas que eu entrevistei que já colocam que não só trabalho, mas, por exemplo, cursos de idioma ou cursos academia, né, de esporte, acabam se comunicando em grupos pelos aplicativos, né? O Brasil é muito comum o WhatsApp, Messenger. Então, por exemplo, eu entrevistei uma jovem que ela colocou para mim que ela conhece pessoas no trabalho e às vezes dá carona no retorno para casa e às vezes pode até dessa relação ou até numa academia de um grupo você começar nesse grupo conhecer o outro, a opinião do outro. E nisso você pode, de um colega, começar a se tornar um amigo, né? Com até certeza, ela utiliza esse termo, porque como eu trabalhei muito com essa questão do estreito, do não estreito, porque eu quis entender o que era o amigo, né? Estreito, esse amigo que eu considerei o duradouro. Então, era interessante que, por exemplo, essa minha entrevistada, ela coloca que as pessoas, elas estão conseguindo transformar colegas em quase amigos. Então, meus colegas que podem estar se transformando meus amigos, por conta desse contato que gera essas afetividades, Mas né? essa exposição, você mostrar para outra pessoa, através da internet, o que você é, ou supostamente o que você quer passar que você é, não tira aquela sensação da novidade, da amizade, dos relacionamentos? Não tira aquilo do novo, de você se interessar, querer conhecer? A conversa real não perde um pouco, ela passa a ser só virtual? Eu acho que estreita mais, né? Eu acho que, é claro que a conversa real, ela tem que acontecer, ela deve acontecer, mas se você mora numa outra cidade, se você mora num outro país, por exemplo, esses aplicativos como o WhatsApp, ele aproxima, ele traz em tempo real o que um amigo seu, que um filho seu está fazendo naquele momento. Então, eu acho que é muito mais benéfico no sentido de estreitar mesmo a convivência com a pessoa, porque você consegue conviver em tempo real, né? Você está no aplicativo lá, olha, agora eu estou dando uma entrevista para a TV Câmara. Está todo mundo sabendo o que eu estou fazendo nesse momento. Isso, de certa maneira, quanto mais informação você tem a meu respeito, mais vivência você tem comigo, né? Isso traz aquela questão de vivência. Sim. Esse aplicativo WhatsApp, ele é maravilhoso no que concerne
a trazer para as pessoas a Convívio oportunidade, né, de conviver em tempo real, desde que não vire obsessão, porque na área da psicologia a gente também passa por aquela questão da compulsão, sabe? Daquela pessoa que está olhando para você e está teclando e está falando com outra pessoa. Então ela não está vivendo o real, né, em função do virtual. Então tudo tem que ter um limite, claro que tem, né? Mas tem muitos benefícios, o poder da informação. Às vezes eu passo em alguns lugares, assim, vejo uma pessoa varrendo a rua e falando no celular. Eu imagino, nossa, ele está no trabalho e está com uma pessoa amiga, está informando da vida dele. Essa democratização da presença, da participação, da família estar junto, né? Então, eu acho que tem muitos benefícios. Do ponto de vista da afetividade, tem muito benefício. É perverso quando você transgride, quando você passa para ser um comportamento obsessivo, quando você não faz nada na vida sem contar para a rede social, né? Vira um Big Brother. Exato. Agora, quando você tem pequenos grupos e grupos de interesse, é muito legal. Você vê amigos passando piada, passando, sabe, assim... Vídeos, né? Vídeos. Fotografias. Dividindo o presencial, né? Mas é importante, só para, né, dar uma informação sobre o que eu entrevistei, né, as pessoas que eu entrevistei, para algumas entrevistadas, essa questão que você colocou já entrou no final da minha pesquisa, mas assim, foram questões que vão gerar outras questões. Até eu pretendo continuar estudando amizade, provavelmente eu vou tentar responder essas questões, mas uma das coisas que as pessoas me colocaram, algumas das pessoas que eu entrevistei, é que as relações estão se tornando mais superficiais e artificiais. E o face a face é a relação comunitária, né? Onde há a troca do carinho, são as expressões que você nunca vai ter igual, né? Seja por um Skype ou um WhatsApp. E isso eu fui ler na literatura especializada e eu cheguei a ler autores que falam assim de se é possível ter a mesma, autores de física, né, trabalham com tecnologia robótica, e eles falam que por mais que a tecnologia avance, é impossível chegar ao que a gente tem aqui agora, que é o face a face. Então, as pessoas questionam justamente isso, se ficar muito na sociabilidade em rede, né, pela internet ou do telefone celular em rede, se perde muito e pode se tornar artificial, porque você não vai ampliar a conversa, você não vai ampliar a comunicação num grau que você só tem no face a face. Até vira uma nova linguagem, né? Uma linguagem escrita que só existe lá na hora que você está teclando, uma linguagem que você fala por imagens, então você não fala assim, eu estou aqui na Fontana de Trevi, você passa uma foto sua e todo mundo sabe que você está lá. Então, essa nova linguagem, o que eu defendo e acredito mesmo, é que ela é facilitadora da aproximação de grandes distâncias. Então, se você tem um parente longe, se você tem um amigo longe... Agora, o calor do presencial, o contato humano nunca vai se perder, né? Você vai estar sempre se favorecendo mais daquele contato humano. Afinal, somos humanos, não somos virtuais. Né? Sobre esse assunto, acho que a gente pode já continuar na segunda parte do programa, falando justamente sobre as novas linguagens e os novos meios de interação através da internet. A gente volta a falar disso logo mais aqui no Ponto de Vista. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje fala das transformações e dos efeitos sociais provocados pela internet. A gente estava falando anteriormente sobre a nova linguagem, sobre uma nova comunicação. Essa nova comunicação, a criação de códigos, seja através de fotos, de abreviaturas, isso pode alterar o comportamento da humanidade de alguma forma? Eu acho que até agiliza um pouco, modifica essa linguagem, modifica a própria língua, né? Porque acaba que virando ícones. E traz também alguns pontos não tão adequados, né? A hora que você perde o potencial de se expressar um pouco melhor, porque você está acostumado a se expressar por ícones. E aí a sua linguagem, ela se modifica e talvez você perca um pouquinho a criatividade, você perca um pouquinho a sua fluência, né? Porque fica naquela superficialidade Mas mesmo. caberia quem tratar isso para não deixar de perder? Seriam as escolas? Elas teriam que se adaptar? Com certeza, né? Com certeza. A escola é o centro, a grande responsável pela educação. Até mesmo ela tem o papel de alertar a família. Claro que a família é responsável pela educação do filho e muito mais do que a escola. Mas no que se refere a questões técnicas, cabe à escola entender esse comportamento e adequar esse comportamento. Sim, não os é? alunos têm muita dificuldade em diferenciar o que é a linguagem formal da linguagem do dia a dia da internet. Então, professores, principalmente de humanas, eles têm que lidar com isso, né, da forma correta de se expressar numa prova de um concurso, de um vestibular, ou numa prova de um concurso, né, para trabalhar em órgãos públicos, enfim. Então, saber diferenciar isso, porque é o dia a dia muito presente, que às vezes eu acredito que pode até viciar a linguagem, e nesse sentido, Então, acho deveria que ser incentivada uma linguagem mais formal nessa Sim. comunicação instantânea, ou o contrário, seria mais fácil absorver essa comunicação? É importante as pessoas saberem diferenciar os espaços, né? Que eu busco também falar com meus alunos, diferenciar o que é a linguagem da prova, de um trabalho que você está sendo cobrado, da linguagem na internet e no celular, num grupo do WhatsApp. Ali você pode se permitir uma linguagem mais abreviada, né? Digamos assim, mas numa prova, os jovens precisam aprender a diferenciar sim, porque há essa cobrança, né? Eu acho que sempre tivemos problemas com a linguagem formal e aquela linguagem informal, a gíria e tal. Mas o que aconteceu? A comunicação virtual, ela traz uma intensificação dessa questão. Porque você fica o dia todo treinando Frases curtas. frases curtas, abreviaturas, que você precisa prestar atenção para entender, de fato, de onde veio essa abreviatura, né? Sim. Então, eu acho que aí é bastante inadequado. Porque eu não concordo que a gente deva trazer para a linguagem formal essa linguagem. Eu acho que a gente tem que manter uma linguagem formal. Saber diferenciar Saber o diferenciar. momento. Você imagina um médico fazendo uma receita numa linguagem de internet. Ou um advogado fazendo uma defesa nessa linguagem da internet. Quer dizer, isso é inadmissível do ponto de vista mesmo de preservar a sua própria língua, de preservar essa herança cultural, não é? Da linguagem, Da linguagem, falada, escrita, né, formal. Então, eu acho que a escola tem mesmo que exigir maior fluência. Nós vemos escolas que têm tablets, né, que os alunos Sim. estudam por meio de tablets. Esse é o grande momento que a escola pode usar, né, para acostumar o aluno a conversar com uma fluência adequada, né? E a gente não corre o risco, vocês não são, lógico, da área de linguística ou de letras, mas a gente não corre o risco da sociedade absorver isso automaticamente, como já acontece, como vem acontecendo com o passar do tempo? Não, com certeza a nossa língua não é tão formal quanto era há 10 anos atrás, Sim. né? Você não acha, Bárbara, que Eu isso é acredito. um grande risco, assim, Eu o acho que a é um gente não grande pode risco. é deixar
acontecer plenamente, mas uma influência ou outra com certeza vai ter. E nessa comunicação, ela mais curta, sem tanto pensamento, ela não tira esse poder de pensamento da pessoa, ela não pode afetar a sociedade de certa forma? A sociedade deixa de raciocinar sobre questões importantes, já que ela acaba perdendo um pouco esse poder de raciocínio? Nesse sentido, eu acredito na questão, por exemplo, que vem sido colocada ultimamente, que as redes sociais as pessoas têm discutido muito política, colocado muito opinião política. Isso incomoda algumas pessoas que vivem nesse meio, né, digamos, o meio da comunicação eletrônica, né, que a gente conhece como o meio virtual. Mas essas pessoas, elas veem de um modo positivo essa discussão que se dá às vezes sobre política ou sobre assuntos do dia a dia, polêmicos ou não. E nesse sentido eu acho que ela pode ser positiva para gerar discussão, por exemplo, de temas importantes da sociedade, uma discussão política. Mas também não pode acontecer uma certa manipulação daqueles que seguem alguém que escreve um pouquinho melhor, que emite uma opinião que eles consideram um pouco melhor e nem sempre é correta? Mas o que é o correto? O que está posto na mídia é o correto? Sabe, o que passa num telejornal. Da informação ser realmente verdadeira ou não? Eu acho que assim, a internet traz essa liberdade, né, de passar informação, e é o que eu falei no começo do programa, quer dizer, Sim. Você fica mais livre da influência da mídia, né, que vocês da imprensa chamam de agenda 7. Vamos definir o que nós vamos passar na mídia e todo mundo só fala de futebol ou todo mundo só fala de eleição, enfim. Eu acho que possibilita uma abertura maior. Agora, sempre, quer seja na televisão ou na internet, nós vamos precisar de uma pessoa com uma consciência crítica para filtrar o que é possível, né? Passível de você entender ou não. Esse filtro, ele é pessoal, esse filtro, ele deve existir em quaisquer situações. Todo ser humano tem que ter dentro de si a preocupação de filtrar o que vem da sociedade, né? O discernimento. O discernimento. Mas existe uma pesquisa feita pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que fala do efeito manada. Ou seja, você viu que alguém curtiu alguma coisa e todo mundo tende a curtir aquilo, a seguir aquilo, a emitir até opinião parecida. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, eu acho que é importante a gente colocar que na sociedade, nós trabalhamos com pesquisa, né? Pesquisa de mercado também, eu já tive a oportunidade de trabalhar um tempo na minha carreira profissional com isso. Nós temos os formadores de opinião. E essas são as pessoas que, às vezes, levam a outras pessoas a conhecerem, né, sobre assuntos diferentes e até refletirem e às vezes mudar a sua opinião própria. Então, essas pessoas que às vezes são mais articuladas e você lê a opinião dela e às vezes você tinha uma opinião, você pode repensar a sua opinião, mudar até a sua opinião. Então, nesse sentido, eu acho que é importante, como a professora falou, que as pessoas saibam discernir, né, o que estão lendo, né, ou até não só pensar nos programas mais comuns da mídia, né, mas pensar, por exemplo, em blogs de jornalistas ou de pessoas, né, intelectuais, pessoas, artistas, que às vezes são pessoas que têm muita coisa interessante para se falar também pelas redes sociais. Então, assim, eu acho interessante porque também dá essa autonomia de escolher. Eu posso, na minha linha do tempo, né, no Facebook, ler várias coisas, mas eu vou selecionar aquilo que eu leio. E é interessante também que as pessoas escolhem, por exemplo, o que elas querem curtir. Então, ela pode curtir um blog de um jornalista que ela acha interessante, seja na área política ou na área de esporte, né? E, então, é cada vez mais importante que as pessoas saibam filtrar o que elas querem ler e, às vezes, deixar passar para frente. Olha, então, por exemplo, não me interessa saber a opinião dessa pessoa na área política, eu sei que ela sempre, né, coloca, então eu vou filtrar, às vezes, em deixar para eu conversar com ela só quando eu me interesso. Então, eu acho que essa diversidade que a internet propicia tem um grande benefício, porque esse efeito manada, ele existe de um telejornal, ele existe de um programa de televisão que acaba aqui tentando te levar a acreditar nisso. Outro dia eu estava
percebendo num programa de TV, a apresentadora queria convencer a plateia, esses programas matutinos e tal, de que casas mal assombradas, casas que tinham havido alguma tragédia, eram casas mal assombradas. E ela entrevistava os vizinhos e os vizinhos diziam, não tem nada a ver. Aí ela vinha e comentava, ai, mas eu acho que não sei o quê. Ela foi tentando manipular para mudar a opinião de todo mundo que estava na frente da televisão. Isso também tem um efeito manada. Quer dizer, existe uma manipulação, também, né? Então, a própria publicidade. Na internet isso acontece muito, principalmente no Facebook com os anúncios pagos, que eles direcionam. Sim. Mas existe essa possibilidade mais diversificada, porque se você fica só com a televisão, você tem um efeito manada mais restrito, né? Então, para que você se livre parcialmente desse efeito manada, eu acredito que a nossa vida ela é pautada de muitas influências do nosso entorno, né? Você tem mesmo que exercer essa consciência crítica, essa possibilidade de discernimento. Quando você ouve uma notícia, busca outras fontes para tentar entender a mesma notícia, questione o que está posto na mídia, né? E da mesma forma, eu acho que a internet ela é mais facilmente questionável do que a televisão. Porque aparecer na televisão é verdadeiro. Aí apareceu na internet, foi um amigo que falou, não foi um repórter, eu consigo questionar um pouquinho mais. Você não acha isso? Ou pode ver várias matérias de diferentes meios de comunicação falando sobre o mesmo assunto, né? Então, eu acho que isso é interessante. Às vezes você vê só uma matéria na televisão, mas ali você tem nas redes sociais várias pessoas colocando, por exemplo, a mesma opinião relacionada, vamos dizer agora, à vaia da presidente na Copa. Então, você pode ver muitas informações diferentes, assim. Existe o fato, né? E a realidade e a forma como você conta essa realidade. Você é repórter, você dá um foco, o outro editorial vai dar um outro foco, e a internet possibilita que você tenha todas essas visões, esses olhares, para que você filtre o seu. Aí, para a gente encerrar aqui, a gente poderia falar justamente desse filtro e dessa crítica, principalmente na parte de comentários. A pessoa vai lá, ela comenta o que ela acha, o que ela quer, às vezes ela até gera ofensas, que acaba não só perdendo a amizade ou entrando em questões jurídicas até. Até que ponto essa liberdade, ela é benéfica e a gente pode falar no fim de uma censura, alguma coisa do tipo? Olha, eu acho que sobre esse assunto, as pessoas, elas têm se sentido incomodadas. Eu até vi publicações no Facebook justamente disso, né? Era uma publicação faz acho que umas 2 ou 3 semanas. Não deixe misturar política com amizade, ou não exclua suas amizades pela sua opinião política. Mas eu até dei um compartilhar e escrevi minha opinião a respeito, né? Já que eu tive a oportunidade de estudar a amizade, eu coloquei, se a amizade é verdadeira, respeita a sua opinião. Por mais que você tenha uma posição ideológica totalmente diferente de um grande amigo seu, você pode ouvir a opinião dele, pode ler, às vezes até você pode tecer comentários, mas se ele é seu amigo de fato, ele vai saber e vai respeitar a sua opinião. Ou, às vezes, ele vai evitar, né, discutir, se já houve essa discussão em outros momentos, porque ele sabe que cada um tem a sua opinião e deve se respeitar a opinião de cada um, né? E eu acho que isso que faz a beleza da humanidade. Cada pessoa tem a sua opinião diferente e se sabe respeitar, mas gera, sim, um incômodo muito grande e algumas pessoas excluem contatos, como tem ocorrido aí nos últimos tempos. É um novo comportamento, né? É uma nova conduta social, essa conduta virtual, porque ela é muito mais coletiva. Uma coisa é você chegar presencialmente para o seu amigo e fazer algum comentário entre vocês dois. Outra coisa é você comentar na rede, né? Então, é um novo comportamento social. É uma nova ordem social, é essa ordem que está posta no mundo virtual, não é? Tá, já é. Esse é o Ponto de Vista. Hoje estamos falando sobre as transformações e os efeitos causados pela internet nas relações sociais. Voltamos logo mais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você.
Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje fala da relação da sociedade com a internet e os efeitos causados por ela. Um ponto que a gente já chegou a comentar, mas acho que vale a pena voltar a discutir, seria o vício na internet. Não só o vício em ficar ali o tempo todo, como ficar compartilhando isso o tempo todo. Até que ponto isso afeta tanto no trabalho quanto no estudo da pessoa, que ela deixa de fazer, até nas relações familiares, amorosas, até onde isso chega a provocar, desde da quebra das relações até um problema de autoestima, eu acho, não só de quem quer se mostrar o que não é, ter uma vida perfeita que não tem, e de quem vê aquela vida perfeita e se sente mal. Acho que a gente podia aprofundar nisso. É bastante, né? Você está considerando vários aspectos desse comportamento virtual. E ele é o mais importante, porque ele estabelece a sua qualidade de vida, ele estabelece a sua qualidade de saúde emocional mesmo. Você consegue depender daquele parecer do seu amigo, e aí tem aquela abrangência de toda uma rede social. Isso do ponto de vista comportamental, bastante perverso no que concerne a sua exposição, né? E o quanto você importa com a opinião do outro. E o quanto essa opinião do outro vai modificar a sua vida. Isso é bastante importante. Mas existe também um outro lado que você aborda aí, que é a questão da compulsão, né? Daquele comportamento obsessivo em estar sempre teclando, em estar sempre colocando para toda a rede social o seu presencial, e aí você se exime do presencial com a família, do presencial no trabalho. Então eu estou conversando com você, mas eu estou preocupada em teclar. É uma nova conduta, né? Eu acho que até não é adequado que você esteja conversando comigo e teclando ao mesmo tempo. Ou no restaurante. Né? Muita gente me questionava, Bárbara, você que está estudando amizade nesse meio de comunicações, né, das novas tecnologias, deve estranhar as pessoas, né, num restaurante, vários amigos e todos no telefone. Aí eu falei, realmente é a nova sociabilidade, né, a sociabilidade do telefone em rede, porque as pessoas estão no telefone, estão conversando, mas é importante que elas saibam separar também o momento. E aí, nesse ponto, eu acho que entra a questão da concentração, né, que tem muita gente colocando que essa sociedade é uma sociedade que vai, principalmente, talvez, as novas gerações, aí é uma coisa para se estudar, mas tem tido o problema de concentrar. Então, até pessoas que estudam, né, a questão da tecnologia, enfim, do dia a dia das pessoas, do cotidiano, comentam da necessidade das pessoas evitarem de entrar, por exemplo, no e-mail várias vezes e colocar, por exemplo, em casa, entrar no e-mail pessoal, por exemplo, 1 ou 2 vezes no dia. Para saber separar, olha, o momento que você está em casa, aproveite a sua família, ou, né, vá fazer um esporte com seu filho, vá brincar com seus filhos, enfim. Então, esse é um ponto interessante. E outro aspecto relacionado com sua questão, que nas minhas entrevistas apareceram, foi um mal-estar das pessoas do ponto de vista, assim, não só de amizade, mas do que se vê nas redes sociais. As pessoas já me disseram, né, nas minhas entrevistas, de saírem das redes sociais. Elas quiseram apagar o perfil justamente por se sentirem incomodadas e até sentimentos que não são legais de ver as pessoas postando só o que é bom na vida, né? Então, por exemplo, teve pessoas que me disseram que saíram das redes sociais por conta disso, porque até me questionaram, por exemplo, as pessoas têm filhos
colocam as fotos das crianças com a família e não se coloca, por exemplo, as noites mal dormidas do pai e da mãe, né? Então, assim, nesse sentido. Então, o que você está mostrando ali? Você está mostrando que é bonito e o que você passou por trás daquilo, né? Enfim, mas claro que tem pessoas que colocam já situações que, né, de desânimo, de tristeza, mas pessoas... com relação à questão do relacionamento afetivo, amoroso, várias pessoas colocam que não tem mais né, um perfil, por exemplo, no Facebook por conta de conflito com namorado. Então, até onde que isso é prejudicial? Claro que é bastante prejudicial no momento que você usa toda essa exposição para reger a sua vida, né? Então, eu só sei que se eu estou namorando, se tem lá no perfil do meu suposto namorado que ele está me namorando. Ah, mas eu não vou ainda colocar foto com ele porque a ex-namorada vai fazer tal coisa. Então, esse controle, né, de comportamento social presencial que acontece no mundo virtual, ele tem que ser muito comedido, ele tem que ser bastante equilibrado, para que não vire obsessivo, para que eu não precise de ter o meu status modificado no Facebook para poder pactuar presencialmente com o meu... Como se fosse uma obrigação, enquanto exatamente, não tá lá no oficial. Exatamente, quer dizer, eu vou oficializar pela internet, então não é bem isso que a gente precisa caminhar, não é nesse sentido que a gente precisa caminhar. E tem uma outra perversidade aí, quando a Bárbara estava falando, me lembrei de colocar, a questão da extrema dependência que você tem dessa tecnologia. Existe até uma propaganda de um carro e tal que transparece bastante isso. A pessoa esqueceu o celular em casa, se sente nu na rua. Quando ele volta, ele pega o celular, imediatamente ele se sente vestido. Quer dizer, o quanto esse celular, o quanto essa tecnologia... passa uma sensação de passa segurança. uma sensação de segurança, né? E o celular se tornando uma extensão do corpo humano. Exatamente. Tem autores que trabalham justamente com isso, cada vez mais se torna parte, né? Pessoas que falam, hoje eu estou sem meu celular, está parecendo que está faltando algo. Então, essa questão da dependência mesmo. Acabou a bateria do celular, nossa, eu entro em pânico. Eu vou usar a bateria da sala de aula, de um outro ambiente e tal, vou usar a tomada. Para que esse pânico? Mas também existe uma outra questão da presença do celular em todos os locais o tempo todo, que é a da vigilância constante. Ou seja, você está o tempo todo sendo observado, você pode ser filmado a qualquer momento e isso ser compartilhado. No caso, por exemplo, a gente teve de manifestações, uma simples briga na rua, a pessoa filma e mostra. Esse sentimento de vigilância constante também causa uma preocupação na pessoa e causa uma modificação do comportamento social nas ruas, por exemplo. Eu acredito que sim. Mas também você não pode viver noiado que você está sendo filmado a qualquer momento, porque você está sendo filmado a qualquer momento mesmo. Você vai no supermercado, a sua imagem está gravada. Essa questão de segurança, ela traz também uma certa excesso de exposição sua, né? Então, a gente não sabe até que ponto, em nome da segurança, você perde alguma privacidade, mas até que ponto essa privacidade é tão melhor. Agora, tem uma outra questão que a internet, né, a tecnologia traz, que é vigiar o seu próprio comportamento no que diz respeito aos seus consumos, o que você gosta de consumir, o que assunto você gosta de ter. Então, é engraçado, você passa um e-mail com um tema para o seu amigo e imediatamente aparece uma janelinha lá falando daquilo. Com uma propaganda falando daquilo. Quer dizer, é uma vigilância estreita, Constante. Né? É muito constante, é sistemático isso. Quando você vai buscar um telefone na internet, tem 3 números do telefone, depois você tem que clicar para ver o resto. Por que você tem que clicar para ver o resto? Para registrar que você procurou aquele fornecedor, entendeu? Então, e nessa questão da vigilância, que a gente está falando e até da exposição, muda o comportamento das pessoas na rua, elas mudam tanto o posicionamento, elas se preocupam mais no caso de uma discussão, de cobrar, de buscar pelos seus direitos? Eu acho que em relação a essa questão do comportamento, tem sido muito questionado, né, como a mídia, né, mesmo até o Estado, às vezes, né,
eles estão vigilando isso e nesse sentido eu acho que entra uma questão da liberdade, né, das pessoas, que eu acho que é uma questão que ainda está precisando, né, precisa se pensar Ela perde mais, mas eu acho que perde porque acaba se tendo um controle, e controle nem sempre ele é positivo numa sociedade democrática com liberdade, né, as pessoas têm liberdade de se expressar e os direitos das pessoas, né, até das manifestações têm sido colocado aí hoje. Eu dei uma olhada nas redes sociais que tem sido colocado justamente de que as pessoas que têm ido nas manifestações estão sendo pesquisados os perfis dela, enfim. Não sei muito, mas eu acho que nesse sentido as pessoas têm que podem perder um pouco a sua liberdade do dia a dia e eu acho que toda censura numa liberdade, né, numa sociedade democrática é meio ruim. Justamente falando sobre questão de liberdade, censura, a gente entra numa questão que não pode ser deixada de lado, que é a participação de crianças em redes sociais. O Facebook, eu acredito que ele não deixa menores de 14 ou 16 anos, algo assim, eles terem acesso, terem uma conta, mas às vezes os próprios pais criam a conta. Em que parte isso afeta a criança que está ali na rede, exposta a tudo, já que não existe uma censura ali? Então, exposta a absolutamente tudo, né? E a criança e o adolescente, que são muito mais susceptíveis a influências, sofrem muito com essa hiperexposição, modificam a linguagem, eles participam de conversas de adultos que eles não entendem, talvez, o teor exato daquela conversa, mas eles modificam a própria opinião em função da opinião que eles viram na internet. Então, eu acho que a criança, ela deve sim se apropriar da tecnologia, mas de uma forma muito mais adequada do que a hiperexposição numa rede social. Ela corre grande risco em se expondo assim, né? A sua própria prática educacional com seu filho se fragiliza na medida em que você abre uma porta desse tamanho que você não tem controle. O pai que coloca um filho de menos de 12, 14 anos numa rede social, ele abre uma porta que ele não controla. É uma porta muito maior que a porta da casa dele. O que a gente vê também, Bárbara, daí acho que a gente pode tratar dessa questão, mas entrar na questão da amizade. Muitas crianças com celulares, com iPad o tempo todo, deixando de brincar, deixando de ter interação com o outro. Sim. Isso afeta na adolescência e na vida adulta, já que a pessoa acaba ficando isolada. Sim, então, isso, como eu trabalhei com jovens na faixa de 24 a 40 anos, jovens adultos, né, que eu classifiquei, eu não trabalhei com a infância, mas justamente agora minhas questões para uma próxima pesquisa seria justamente o que eu quero estudar agora, é essa geração nascida da década de 90 e no início dos anos 2000, para ver como será que é para elas, né, como será que a amizade vai ser vista para essa geração que pode ter tido já desde o início um contato com o celular de um pai, de uma mãe, seja para conversar com a família, né? Mas é interessante quando eu coloco essa questão para algumas pessoas que têm filhos na idade dos 10 até a adolescência, início da adolescência, elas colocam que às vezes teve uma pessoa que eu comentei, né, do meu interesse em estudar essas novas gerações aí daqui para frente, amizade, né? E colocaram justamente que tinha uma filha, uma pessoa, né? Tinha uma filha e a filha dela estava com uma amiga, mas tinha uma outra amiga que não pôde estar naquela momento, né, da socialização, da brincadeira. Então, elas estavam as três conversando, não sei no momento qual era a forma, se era Skype, enfim, mas as três estavam socializando para que essa terceira amiguinha não ficasse excluída. Então, talvez isso seja interessante nesse sentido da inclusão, né, da socialização. Mas eu acho que é uma coisa que pode ser positiva, mas sempre é importante colocar para uma amizade, onde teve uma socialização na escola, na vizinhança, nos condomínios, né? Pensando nas grandes cidades, que são bastante presentes, ela não deixa de ter o face a face, o encontro face a face, porque esse é o encontro que eu acredito que forma o sentido da relação comunitária, né? Que é o face a face mesmo. O comunitário, ele não deixa de ter o afeto do face a face. Bom, e para encerrar, então, a gente já falando justamente disso, dessa nova geração que está vindo, o que vocês acreditam, daí seria mais uma opinião pessoal,
da tecnologia. Como é que vai ser no futuro essa relação com a tecnologia que está cada vez maior, cada vez a gente tem mais possibilidades em aparelhos menores na mão, cada vez tem mais internet. O que você acha, Rita? E você depois, Bárbara? Do ponto de vista, né, do comportamento virtual, eu acho que a gente tem muito que aprender ainda. Eu acho que os estudos, eles não estão na velocidade que a tecnologia vem apresentando novas possibilidades. Então, a gente ainda não caminha naquela velocidade para se entender, e também para ter um novo comportamento, até mesmo de prevenir algumas questões e de aproveitar alguns benefícios, né? Então, claro que essa nova ordem tecnológica traz muito, mas muito benefício para a sociedade, desde que utilizada na medida do adequado, desde que utilizada na idade certa, na quantidade certa. Esse mundo tecnológico não pode se sobrepor ao humano em momento algum. E esse ponto, né, de equilíbrio é o grande desafio dos educadores, é o grande desafio dos pais, né, que também são educadores, que também são responsáveis pela educação, e de todo técnico, né, até mesmo aquele que cria a tecnologia. Né? Então, eu acho que tem muito que se estudar, tem muito que falar, nós só arranhamos um pouquinho o assunto, né? Sobre essa questão, acho que a gente tem que pensar muito na comunicação, tentar muito claramente, que é uma das coisas que eu tenho pensado muito desde que eu defendi minha tese, mas é assim, que ela é importante para comunicar, mas a gente tem que tentar discernir o que é a comunicação do nosso cotidiano, do dia a dia das tarefas do dia a dia mesmo, do brincar para as crianças, ou de ir à escola, né? Então, por exemplo, os professores que têm enfrentado um grande dilema de o que faz com aquele aluno que usa o celular na sala de aula. É uma questão que a gente tem que pensar também, né, de como, que é uma questão social bastante importante, que eu acredito, que trabalho com a educação também. Mas eu acho que, assim, a internet, ela aproxima. Então, eu vejo um familiar que às vezes não mora próximo, por exemplo, você tem um filho e o seu pai ou o seu irmão mora numa cidade ou até em outro país. O contato da internet, ele pode ser benéfico para essa criança, porque ela vai saber, se os pais souberem mostrar, olha, esse é seu tio, mora em tal lugar, esse é seu avô. Então, eu acho que nesse sentido ele aproxima, eu acho que é benéfico nesse aspecto, da aproximação das pessoas e da comunicação, da manutenção da comunicação. Cada vez vão estar mais próximas. A gente já está encerrando. Rita, você desejaria falar alguma coisa mais sobre esse assunto? Eu acho que é inegável o benefício da tecnologia, a gente não pode rejeitá-la, tem que apenas aprender a usar de modo adequado, né? Com uma dosagem e pensar que é uma comunicação e não deixar de viver o dia a dia, o cotidiano. Tá joia. Queria agradecer, Rita. Obrigado, Bárbara. Esse foi o Ponto de Vista, que hoje falou das transformações e dos efeitos da internet causados na sociedade. Até o próximo.